A frase é de Santo Afonso de Ligório. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Vou repetir para você e para mim. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós. Rogai por nós. Muito bem. Diante daquilo que a gente ouviu, nesses testemunhos, esse anseio, para também nós sermos alcançados por essa graça, só nos resta pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Para que os desesperos não tomem conta de nós, mas que ao contrário, alimentados pela fé, dom de Deus, possamos caminhar com tranquilidade, com paz, sabendo que Ele está ao nosso lado. Então, nesse dia, quero convidar você a cantar mais uma vez essa canção. Ontem nós tivemos a oportunidade de lançá-la na internet, graças a Deus, nas plataformas digitais, e já tem feito um bem muito grande às pessoas. Vamos declarar mais uma vez, pela fé. Pela fé, 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 pela fé os meus olhos contemplam, já posso ver milagres, eu profetizo cura, eu vejo santidade. Pela fé os meus olhos contemplam, já posso ver milagres, eu profetizo cura, eu vejo santidade. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas, eu profetizo vida, eu profetizo vida, os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas, eu profetizo vida, eu profetizo vida, os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas, eu profetizo vida, eu profetizo vida, os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas, eu profetizo vida, eu profetizo vida, pela fé, pela fé, pela fé. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos do 14 ao 28. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos do 14 ao 28. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Belzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente,
como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos à procura de repouso. Não o encontrando, diz: vou voltar para minha casa de onde eu saí. Chegando ali, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí. No final, no fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Enquanto Jesus ainda falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Era o demônio que era mudo? Não, o demônio tinha entrado naquela pessoa. E como consequência da dominação que ele exercia sobre ela, essa pessoa tinha se tornado muda. Essa pessoa não falava mais. Eu me lembro que entre os acampamentos que o Padre Rufus veio aqui, esteve na Canção Nova aqui nesses dias para receber oração e para participar daquele acampamento, um homem que tinha sido alvo de um malefício. Fizeram um mal espiritual contra ele. Se você perguntar assim, o que é um malefício? No nosso país tem muitos nomes: trabalho, despacho, maldição, praga, mal-olhado. Esses são nomes de influências espirituais que o nosso povo percebe. Os nossos antepassados percebiam que muitas vezes manifesta-se uma força espiritual má, maligna, capaz de afetar quem está desguarnecido, que é o que essa palavra está falando. Quem está desguardado, quem está desprotegido, é por ela atingido. E esse homem não falava mais. E a esposa o acompanhou aqui porque ele não falava mais. E o Padre Rufus, ele vinha, ficava, pregava num fim de semana, passava a semana inteira aqui, atendia os missionários, atendia as pessoas, os casos mais graves, como é? Os colaboradores aqui da Canção Nova. E emendava com outro fim de semana onde ele pregava novamente. Eram 2 acampamentos seguidos. E esse homem veio, participou do primeiro acampamento e foi recebendo oração durante aquela semana. E durante a oração, ele começou, depois de 2 anos, ele começou a falar a palavra Jesus, mas ele só conseguia dizer G. Mas isso para a esposa já tinha sido assim um êxito, um sucesso, porque ele não falava mais nada, gente. Quando o Padre Rufus o levou ao palco para dar o testemunho,
de que ele tinha começado a falar diante da multidão que estava aqui reunida, centenas de milhares de pessoas. Esse homem desatou a língua e começou a falar, recebeu ali uma libertação. E a primeira palavra que ele proclamou foi Jesus. Jesus, o nome do seu libertador. Veja, este homem estava, como o outro que aqui estava, oprimido por um espírito diabólico, que quando Jesus o expulsou, a pessoa começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns ficaram com inveja. E começaram a dizer ali: é pelo poder de Belzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Mas já que a gente não pode desmentir o que aconteceu, então vamos estragar o que aconteceu. Vamos distorcer a verdade. E é interessante, né? Vamos dizer que eles achassem que fosse isso. Eles afirmam em tom de certeza aquilo que eles não sabem. É pelo poder de Belzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal. Você percebe que era uma guerra espiritual que estava acontecendo ali? O próprio demônio através das pessoas atacando Jesus. Um dizia: não é por Deus que ele faz, é pelo demônio que ele faz. E outro, para tentar Jesus, pedia um sinal do céu. Que sinal se um mudo, conhecidamente mudo, começou a falar? Se isso não é um sinal, então o que é? Quando perguntaram, não pediram sinais. Quando foram perguntar para Jesus, a mando de João Batista, se ele era o Messias, veja, não foram lá para pedir sinais, foram para perguntar: é você o Messias? Jesus vira para os discípulos de João e diz para eles: vão até João Batista e digam que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os mudos falam, que os paralíticos andam, e que aos pobres é anunciado o reino dos céus. Qual é o sinal que o céu estava dando para aquela gente? E olha, não foi um ou outro. Leia o evangelho, os evangelhos, que são 4, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ah, Marcos, tem um outro evangelho aí, segundo não sei o que lá. Não, não tem não. São os 4 evangelistas, 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os evangelhos e você vai ver uma coisa interessante. A vida inteira de nosso Senhor Jesus Cristo foi marcada por sinais. As curas acompanhavam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, escutada com fé e posta em prática, produzia cura na vida das pessoas. Todo ministro de cura interior e cura física, cristão, nunca estará dispensado de pregar o evangelho. Porque se essas orações de cura não são acompanhadas pelo evangelho, é curandeirismo, porque não leva as pessoas para Deus. Levam as pessoas à própria atitude de cura, isso é curandeirismo. O evangelizador, ele leva a pessoa pela palavra de Deus a uma experiência de salvação que cura a vida da pessoa. E muitas vezes cura também para esta vida. Muitas vezes. Mas sempre cura para a eternidade. Porque traz salvação para a pessoa. Então, para tentar, Jesus pediu-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Toda casa dividida vai abaixo.
Por isso que uma comunidade como é a Canção Nova não pode estar dividida. Porque vai abaixo. Por isso que a minha família não pode estar dividida, porque será a ruína dela. Por isso que a sua família, meu querido, minha querida, precisa enfrentar as dificuldades juntos. E usar as dificuldades não para se atacarem as pessoas umas às outras, mas para que unidas enfrentem juntas as dificuldades. As dificuldades não podem entrar na nossa vida para nos separar. Porque assim como a tentação usou pessoas lá para tentar a Jesus, desviando Jesus daquilo que ele estava fazendo, a tentação também investe contra a sua família, dividindo para dominar. Porque se a sua família estiver dividida contra ela mesma, é uma família fraca. Quando uma família é dividida, vem um malandro, vem um homem promíscuo, vem um vagabundo e leva a sua filha. A família está dividida. Ele vem para atender as carências dela, põe no colo. Quando você e a sua esposa estão divididos, o demônio envia aquilo que nunca tinha vindo antes. Mas nunca tinha acontecido antes, foi a gente se dividir, a gente brigar, veio. Adivinha por quê? Por que será? Que nunca veio antes, mas nessa situação chegou. Porque o dito cujo do demônio, instigador, envia lá aqueles que estão sob a influência dele para poder fazer o mal. E aí naquele momento em que você e a sua esposa não se dão, aparece lá um desocupado para dar atenção à sua esposa que você não dá. Enquanto você briga, chantageia o seu marido, diz para ele que você quer separar, diz que você não está feliz, diz que não foi para isso que você casou, e querendo ter uma resposta positiva do seu marido, você faz isso para forçar ele a reagir. Querendo ter uma resposta positiva do seu marido com essas ameaças, enquanto você faz isso achando que ele vai acordar para a vida e responder, seu marido vai se magoando com tudo que você está dizendo. E em vez dele pensar, ela está me ameaçando, me pôr para fora ou ir embora de casa, seu marido começa a acreditar no que você está dizendo. E começa a validar o que você está falando. E começa a se abrir para outras experiências. Ou se já se abria, afunda nas outras experiências com outras mulheres. Enquanto dentro de casa você bate nele para ver se ele acorda, do outro lado uma abre os braços para receber o seu marido. Não é pela divisão que nós vamos conseguir a restauração do nosso lar e a salvação da nossa vida. O demônio vem para dividir. A divisão não é algo de Deus. Deus não separa pessoas boas. Deus não põe famílias em discórdia. Onde há discórdia, o demônio está agindo, está atuando. Então a palavra vai nos mostrando isso. Jesus, conhecendo seus pensamentos, diz-lhe: todo reino dividido internamente será destruído, vai cair uma casa sobre a outra. Se até Satanás está dividido internamente, e não estava não, tá? Satanás estava unido para fazer o mal. O demônio, ele não tem comunhão com os outros. Um demônio não se alegra com o outro. Os demônios não se amam entre si. Mas eles se unem pela perversidade, para fazer o mal. É como uma casta de bandidos que diz assim: você é de tal grupo, você é de tal grupo, você é de tal grupo, a gente está sendo combatido, nós vamos perder, então vamos reunir aqui, não é, a nossa bandidagem para a gente contra
contrapor ao ataque que nós estamos recebendo, ou vamos lá atacar juntos que a gente vai conseguir sucesso e depois a gente divide. O demônio age assim. Pelo ódio, pelo mal, se une. Grupos rivais às vezes se unem quando tem um objetivo. Não quer dizer que eles se amam, não é? Então, ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebul que eu expulso os demônios? Se é pelo poder de Beelzebul que eu expulso os demônios, pelo poder de quem então que os vossos discípulos os expulsam? Jesus bate pesado, né? Foi. E ele dá uma pancada na raiz do problema. E conclui: por isso eles mesmos, os seus discípulos, serão os vossos juízes. Aí Jesus vira a situação. Depois de desfazer os laços da escuridão, da confusão, da distorção, da mentira, Jesus vem com a verdade. E ilumina aquele momento quando ele diz assim: mas se é pelo dedo de Deus, o dedo de Deus é o Espírito Santo. É preciso que você saiba disso. Para os primeiros cristãos isso era certo, porque esse era um dos nomes do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus chegou até vós. Deus chegou. Por que os demônios têm que se submeter? Porque Deus chegou, Deus entrou na vida deste homem e quer entrar na sua também. Era isso que Jesus estava dizendo. E aí ele explica uma coisa interessante. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os seus despojos. Isso tinha acontecido com o homem mudo. O demônio mais forte do que ele o tinha vencido e o tinha desapropriado da própria vida, inclusive com consequências sobre a sua fala. Mas aí veio aquele que é mais forte que o demônio e o venceu e o expulsou. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele, chegou o Espírito Santo e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. E Jesus mostra aqui, olha: quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Do que Jesus está falando? Desses espíritos aos quais muita gente se abre achando que é de Deus porque é espiritual. Meu querido, minha querida, meus irmãos, nem tudo que é espiritual é de Deus, não. Tem gente que confunde espiritual com divino. Nem tudo que é espiritual é divino, não. Tem perversões que são espirituais, elas não vêm de Deus. Você consegue perceber que existe um movimento espiritual? E a palavra de Deus nos revela aquilo que sem ela nós perceberíamos, mas não teríamos certeza. Existem espíritos que influenciam as pessoas. E a palavra espírito quer dizer sopro. Assim como Deus, que é real, que é vivo e verdadeiro, sopra nos nossos corações para a salvação, o diabo, que é um espírito diabólico, que não tem comparação com Deus, não é nem um semideus e nem é assim um contraponto de Deus, não. Não é como no yin e yang lá, que você tem uma bolinha preta e uma bolinha branca e elas se equilibram. Não, não. O demônio é adversário porque ele se põe contra Deus, mas não tem condições, porque Deus é onipotente, infinito, criador e poderoso. O diabo é criatura, é um ser espiritual sim, mas é limitado e perante Deus não dá nem para chamá-lo de fraco, porque ele é menos do que isso.
é mais forte do que nós, mas é infinitamente mais fraco do que Deus. Só que infelizmente muita gente que confunde espiritual com divino vai em busca de espíritos para ver se consegue algum benefício. Olha o que Jesus está nos dizendo: quem não está comigo é contra mim. Às vezes isso que você foi buscar é contra a vida, é contra Deus e é contra a salvação. E não vai ajuntar, vai espalhar na sua vida. E não vai te construir, vai te destruir. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Tanto é verdade que Jesus volta a falar do espírito. Quando o espírito impuro sai de alguém, ele fica vagando, procurando onde entrar. Quando diz aqui lugares áridos, à procura de repouso, está procurando brecha, está procurando uma pessoa para ele infestar. Não encontrando, o que esse espírito maligno diz? Vou voltar para aquela pessoa. E se chegando nela, olha, isso aqui é muito importante, encontra a pessoa vazia, mas agora em paz, porque ele saiu de lá. Mas a pessoa está vazia, ele não entra, ele vai buscar outros piores do que ele, e a situação dessa pessoa fica pior do que antes. Então, pelo amor de Deus, o que fazer? Encher-se da graça de Deus. Deixar que esta casa que sou eu seja habitada pelo Espírito Santo, que é o mais forte. Quando o mal chega na nossa vida, ele tem que encontrar a casa ocupada, tem que encontrar a gente fortalecido, tem que encontrar a gente cheio de Deus, tem que nos encontrar com o nosso coração curado ou em processo de cura. Porque não importa o quanto você seja uma pessoa preparada para enfrentar a vida, não importa quantas sabatinas você já tenha enfrentado na sua vida, não importa quantos reveses você tenha superado, não importa a idade que você tenha, se você não permitir a Deus fortalecer você e curar o seu coração, a tentação vai usar as suas fraquezas e vai usar as suas feridas para derrotar você. Você será uma casa boa, varrida e arrumada, mas vazia. E se chegar aquele que é o mais forte, arruína a sua casa, arruína a sua vida. Então, quando nós não permitimos a Deus realizar a sua obra de salvação na nossa vida, o mal usa os nossos vícios que a gente tem, os nossos maus hábitos, porque são hábitos instalados em nós. Olha, uma mulher chega para Jesus e diz: bendito os peitos que te amamentaram, bendito o ventre que te gerou. E Jesus diz: bendito quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Esse é bendito. Quem é abençoado? Quem pratica o bem. Quem coloca em prática de maneira que isso se torne um hábito na vida da pessoa. Porque quando em vez de um bom hábito a gente tem um mau hábito, o maligno usa esse vício, esse mau hábito, usa essa ferida, essa fragilidade que a gente carrega, essa tristeza incutida em nós. Olha, amalgamada com o nosso íntimo há muitos anos, aquela tristeza antiga que a gente carrega, aquela mágoa que a gente não permitiu a Deus curar, aquela falta de perdão que a gente alimenta dentro de nós. O maligno usa isso para derrotar você. Pior ainda, para levar você a se sentir uma pessoa fracassada, para levar você a se sentir uma pessoa derrotada. Porque olha, a maneira como o demônio tem destruído a vida de muitas pessoas, você sabe como é? É acabando com a pessoa a partir do coração dela mesma. É destruindo a pessoa a partir do seu próprio coração. Essa é a casa arrumada que a palavra de Deus está nos falando. O nosso íntimo, o nosso coração.
Aí o mal entra e vai despedaçando a pessoa por dentro. Como é que ele vai despedaçando você? Pela mágoa, pela angústia, pela tristeza, pelo medo, pelo ressentimento. Por essas coisas o mal vai entrando e vai dominando a vida da pessoa. Porque para arrancar de mim e de você a coragem e a força, porque essa é a ideia dele, desanimar você, tirando a sua coragem de viver, de enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, de confiar que você vai vencer e que você vai ter resultado para os seus trabalhos, para a sua dedicação, para tirar a sua coragem e para tirar a sua força. O maligno vai lá no seu íntimo, vai lá no nosso íntimo jogar o veneno dele. É no coração de cada um de nós que a tentação vai semeando fraqueza, vai semeando derrota, vai semeando tristeza, vai semeando mágoa. Olha, gente, a pessoa que não busca em Deus a sua cura interior, essa pessoa envelhece e morre antes do tempo. Quem não busca em Deus a restauração de si mesmo, e olha, para a gente ver de outra forma, como é que eu vou saber que eu preciso disso? Quem não busca a sua restauração em Deus é uma pessoa fragmentada, é uma pessoa dividida, é uma pessoa confusa, é uma pessoa indecisa, é uma pessoa de uma carência infinita. É uma pessoa que tem sempre uma sombra de tristeza a acompanhando. Se isso que eu estou dizendo em parte se identifica com você, eu digo a você, permita Jesus curar seu coração. Então essa palavra é especialmente para você, porque quem não busca em Deus a sua restauração, envelhece cedo e morre antes do tempo. E uma pessoa começa a ficar doente, começa a se enfraquecer, quando ela passa a acreditar que ela pode fazer o que é mal em busca de ser feliz. É aí o começo da doença, é aí o começo da fraqueza, é aí o começo da morte espiritual. Quando ela se confere essa liberdade de fazer o que é mal em busca de ser feliz. E nesse caminho, às vezes a pessoa nega até a própria fé, nega a própria religião, nega até a Jesus Cristo. Eu jamais pensava que uma pessoa em sã consciência, que tenha feito uma experiência de Deus, fosse capaz de renegar Jesus Cristo. Aí outro dia eu tive uma tristeza tão grande. Não é que a pessoa mudou assim de denominação cristã. A pessoa foi para uma religião que nega a Jesus Cristo por causa de um namorado. Se apaixonou. Olha o que um coração fraco, um coração carente, um coração ferido faz com a gente. Lá na frente a pessoa caiu em si, voltou atrás, terminou aquele relacionamento, mas por causa de um coração carente, ela negou a Deus. Ela negou o Salvador. E eu digo a você, você acha que se uma pessoa nega Jesus Cristo, não vai negar a própria felicidade? Nega a própria felicidade. Em busca de ser feliz, a pessoa se permite fazer qualquer coisa. A vida está passando, eu preciso ter alguém, então eu abro mão da minha fé, se for para ter um namorado, se for para ter um marido, se for para ter uma mulher. Como é que essa vida vai dar certo? Como é que esse casamento vai dar certo? Márcio, em que situação a gente pode abrir mão de Deus na nossa vida? Abrir mão da nossa fé? Nunca, porque o dia que você fizer isso, primeira coisa, você vai deixar de ser quem você é. Você vai se despersonalizar, você vai se coisificar, você vai virar um bicho. Faz besteira. E vai fazer uma besteira atrás da outra, Paulo. Você tem toda a razão. A pessoa, ela começa a se perder e a se estragar quando ela passa a pensar que ela pode combinar pecado e felicidade. Aí é que começa a perdição. Quando é, Márcio, que uma pessoa começa a se estragar? Quando ela acha que ela pode misturar felicidade com pecado.
Você feliz roubando o marido da outra? Não vai. Vai não. Você feliz, no casamento não deu certo. Tem uma mulher que está até bem com o marido dela, mas ela enche os meus olhos, já vi que ela olha para mim. Vou tentar a felicidade. Não, você não vai tentar a felicidade. Você vai buscar a sua ruína, você vai arruinar uma família. Como é que você pode ser feliz carregando com você a marca de ter arruinado uma família? Não se constrói a felicidade em cima da desgraça alheia, minha gente. Então, quando a gente acha que a gente pode fazer essas misturas, a vida da gente começa a adoecer. Quando nós acreditamos nas propostas fáceis que este mundo apresenta, a pessoa ela se perde quando Deus já não é importante na vida dela. Quando Deus não ocupa a casa do seu coração. Quando essa casa está até bonitinha, enfeitada, arrumada, mas está vazia. Não tem a força divina ali, não tem a presença do Senhor ali. Por quê? Porque a pessoa expulsou Deus da vida dela. Deus não invade, mas o demônio invade. E quando ele percebe que a pessoa está vazia e enfraquecida, aí ele faz a festa. Então eu digo aqui para mim e digo também para você. A sua felicidade hoje, e o seu futuro dependem do lugar que você dá a Jesus na sua vida. Dependem disso, porque Jesus é o único capaz de curar o seu coração ferido e machucado. Porque Jesus é o único capaz de devolver a sua paz. Porque Jesus é o único Salvador, não tem outro. Ele não só vai nos colocar no céu, Ele próprio é o céu. Um dia, quando nós morrermos e quando nós passarmos dessa vida para a eternidade, haverá alguém que irá nos receber. Aquele que é o céu, aquele que é a salvação. Jesus vai nos receber. Por isso que Ele que nos ama vem ao nosso encontro. Jesus ele não vem para tirar, como a gente ouviu no testemunho, tirar o seu filhinho doente de você quase morrendo. Jesus não vem tirar o seu relacionamento. Jesus não vem tirar os seus sonhos. Jesus vem tirar você da perdição. Jesus vem tirar a mim da perdição. Ele vem nos tirar da perdição quando nós estamos perdidos. E Ele não nos condena mesmo que nós sejamos culpados pelas coisas ruins que estão acontecendo conosco. Pelo contrário, Ele vai nos buscar nos piores lugares em que nós nos metemos pela nossa própria culpa. E Ele nos pergunta, por que nós decidimos viver a vida vazios? Jesus não pergunta para você por que você se perdeu. Jesus não pergunta por que você se desgarrou. Porque Ele sabe que nós não temos a resposta para essas perguntas. Ele sabe que nós temos desculpas, porque às vezes a gente fica se desculpando. Eu me perdi porque eu não tive quem me conduzisse. Eu me perdi porque a minha vida é muito difícil. Eu me perdi porque eu não tive uma criação adequada. Eu me perdi porque dentro desse matrimônio eu me tornei uma pessoa isolada e sozinha. Isso são desculpas. E desculpas não curam o seu coração. A pergunta que Jesus quer fazer a mim e a você nesta manhã é: por que você não me deixa te ajudar? Responde essa pergunta para Jesus agora. Coloque as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração. Hoje, a pergunta que Jesus lhe faz é: por que você não me deixa ajudar você? Curar você? Para nos salvar, Jesus enfrentou o inferno. Ele teve que vencer o inferno para poder nos tirar do inferno. E quando Jesus entra na vida de uma pessoa, mesmo que ela estivesse no inferno, essa pessoa encontra paz e recupera a alegria. Então nessa hora, até aquilo que nos abatia se converte em razão de experimentar a graça de Deus, a salvação e ser feliz. Deixa Jesus transformar o que estava massacrando você em oportunidade de graça. Porque graças a essa experiência difícil, talvez até de pecado, talvez até da sua queda,
você possa agora fazer uma experiência de que Deus te ama e te levanta. Senhor, nós te pedimos agora esta graça. A graça de fazer a experiência de que o Senhor está conosco para nos levantar nesta manhã. Permita Jesus mostrar o grande amor que Ele tem por você e erguer você nesse dia. Porque Ele pode. E é suficiente amoroso para fazer isso com você agora. Vem, Senhor Jesus, põe tuas mãos sobre nós, Senhor. Toma-nos, Senhor, pelas mãos e levanta-nos, Senhor. Coloca-nos de pé nesse dia. Dá-nos a força e a coragem que havíamos perdido. Xandaria laboria la candaria la baiere Uria la baria la canderi baria la baiere. Senhor, enche-nos de Ti. Enche-nos de Ti, a Tua presença. Que a cada comunhão que nós recebemos, a Santa Missa, cada Eucaristia, seja esse nos encher de Ti, da Tua presença, de maneira que o inimigo não encontre brechas para invadir a nossa casa, o nosso coração. Cada vez que nós oramos o Santo Terço, enche-nos de Ti, Senhor. Cada vez que nós nos pomos em oração, clamando o Teu Espírito, enche-nos de Ti, para que o demônio não encontre brecha, espaço, para entrar na nossa vida e tentar destruí-la. Por isso nós dizemos, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Eu preciso, diga. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Por isso vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o Teu amor e fazer-me crescer em Tua graça, Senhor. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Obrigada, Senhor, porque com essa oração, meditação da palavra, essa música, o Senhor desperta os corações para o verdadeiro caminho que a gente precisa seguir. A vida no Espírito. Nós temos caminhos a escolher, meus irmãos. Hoje, durante este dia, vamos ter caminhos a escolher. E nós vamos escolher o quê? A vida em Deus. Eu escrevi aqui, Val, nada de brecha, nada de vida errada. Caminho firme no Senhor, Paula. Vamos lá, Val. Vamos ter escolhas durante o dia de hoje, né? Todos nós que estamos acompanhando Sorrindo para a Vida. Vamos fazer a escolha por Deus. E Deus vai dando essa sensibilidade que o Márcio foi contando aí para nós, das artimanhas do demônio, né? Que vai distraindo a gente, vai deixando a gente carente, sensível. Vamos ficar no Senhor, a melhor escolha que a gente faz no dia de hoje. Essa é a melhor escolha para a vida, Paulo. O versículo que mais me chamou a atenção foi o 21, que diz assim: quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas
Quando chega o mais forte do que ele, o vence e arranca tudo. Às vezes a gente se sente seguro, né? Tô forte, tô bem armado, tô com a vida ali, organizado. Mas a gente precisa estar sempre com a atenção voltada para o Senhor. E estar do lado daquele que é, de fato, mais forte. Porque mais cedo ou mais tarde a gente pode cair numa armadilha. Mas se estivermos com Jesus, Ele nos tira, Ele nos socorre. Não é não, família? Opa! Preocupação é essa. Fica do lado de Jesus, que daí você está seguro, tá bom? Quero agradecer.